Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Estamos mortos para o pecado. Louvado seja Deus. Estamos mortos para o pecado. Nosso versículo inicial está em Colossenses 3:3. Antes de nós lermos, abençoados, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Você que está assistindo pela gravação, quero lhe fazer um convite. Se você não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, amado. Nós percebemos, pelas estatísticas aí do nosso canal, que grande parte das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então convido você a se inscrever, amado. Se inscreva, é gratuito. Aqui embaixo do vídeo tem um botão de se inscrever, ao lado tem um sininho. É fundamental marcar o sininho também, para que você possa receber as nossas notificações, porque se você se inscreve, mas não marca o sininho, o YouTube acaba não enviando os nossos vídeos, para você. Então nós temos nossas transmissões ao vivo, também os estudos postados gravados, e num futuro próximo, com a permissão de Deus, nós teremos outras programações no nosso canal no YouTube. Então se inscreve e marca o sininho, para você estar antenado com tudo que nós postarmos para a glória de Deus, e para que você cresça conosco em graça, em nome de Jesus, tá? E se por acaso você que está aí pela gravação sentiu o desejo de apoiar o nosso trabalho, de repente você gosta, ama o nosso trabalho, mas não sabe como apoiar. Cristiano França, eu quero apoiar, mas eu não sei como faço. Embaixo do vídeo no YouTube tem um link, Seja um Semeador. Você vai encontrar diversos links, é só procurar lá, um deles é este, Seja um Semeador. Fica o convite para você nos apoiar voluntariamente e com amor. Você vai estar semeando certamente em terra boa, em nome de Jesus. Vamos então, amados. Aliás, e fica a nossa gratidão pelo seu apoio, claro, vamos então lá para a leitura do nosso primeiro versículo, Colossenses 3:3. Vamos ler? Olha o que está escrito aí. Porque já estáis mortos. Note que está até sublinhado aí para chamar bem a atenção dos seus olhos. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Claro, se está em Cristo, está em Deus, obviamente. Louvado seja Deus. Igreja abençoada, povo mais que vencedor, santos do Pai, amados do Senhor, igreja sem ruga, sem mácula, igreja livre do pecado, livre do império das trevas, irmãos abençoados com toda sorte de bênçãos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados, hoje vamos falar de um assunto que é bastante profundo, é um alimento bastante sólido. Então peço a você que preste bastante atenção. Obviamente, você que já conhece os assuntos da graça, você já está com a sua mente preparada para esse tipo de alimento, tá? Mas mesmo assim, amado, preste bastante atenção, porque você pode já conhecer o assunto, mas vira e mexe, devido aos outros afazeres da vida, de repente você pode se esquecer de detalhes. Então é importante, para você que já conhece a graça, relembrar o conceito que será tratado aqui. E para você que é novo na graça, é fundamental você prestar bastante atenção, porque você sendo novo na graça, certamente muitos dos pontos que serão tratados hoje aqui vão impactar poderosamente o seu coração. Então é importante você estar preparado para você conhecer essa verdade maravilhosa. Então o tema de hoje é esse: estamos mortos para o pecado. Nós estamos livres do pecado. Olha, abençoados, pouco antes de nós chegarmos aqui, para montar aqui a nossa transmissão, nós estávamos ouvindo uma igreja do sistema religioso, os irmãos estavam cantando, e estava chegando aos nossos ouvidos o louvor desses irmãos, infelizmente cantando coisa errada, infelizmente o sistema é isso, quase tudo errado ali, os louvores, o que é pregado, as atitudes, infelizmente, Então eles estavam cantando aquela canção, quem é da antiga deve se lembrar, que fala assim, ó: sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Ou seja, você deve conhecer essa canção, Então, e eles estavam cantando e insistindo nesse refrão, sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. E ali eu estava me lembrando do tema de hoje, falei, puxa, por coincidência ou não, o tema de hoje, daqui a pouco na transmissão, será sobre o pecado. Você vê que as pessoas cantando esses louvores,
né? Por que eles cantam esses louvores? Por que esses louvores foram compostos e são cantados até hoje? No caso, esse que eu citei, né, especificamente, ele é bastante antigo. Por que é cantado isso no meio do sistema? Porque eles não compreendem a graça. Fundamentalmente é isso. Eles não entendem a graça. Muitos até dizem, né, viver na graça. Veja, do ponto de vista do tempo, do ponto de vista temporal, obviamente que eles estão no tempo da graça, assim como todos nós estamos. Todo o cosmos já está no tempo da graça, do ponto de vista temporal, porque a graça foi inaugurada na morte, na ressurreição de Jesus, né? No ano 70 tudo foi consumado, e assim nós passamos até a porta totalmente aberta com a queda do templo de Jerusalém. A porta da graça foi totalmente aberta, o caminho foi totalmente inaugurado, né, para nós, para todos nós, né? E nós que nascemos já nesse período da graça estabelecida, né, nós sabemos que nascemos abençoados, já nascemos com toda sorte de bênçãos em nosso espírito, selados com o espírito da promessa e tudo mais. Só que os irmãos aí no meio do sistema, eles não reconhecem esse tipo de benefício. Então eles ainda se veem pecadores, né? Eles ainda pensam que as pessoas que, entre aspas, não aceitaram a Jesus são pecadores, e eles mesmos se veem pecadores. Notem que interessante, eles tomam Santa Ceia todo mês, santa entre aspas, né? Todo mês, para se purificar, para ter comunhão com Deus, sei lá por quê, né? Existem muitos motivos, mas geralmente eles dizem que é comunhão, né? A Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Eles dizem que o suco da uva, no caso a Igreja Católica diz lá que o suco, o vinho, se transforma no sangue. Existem algumas igrejas, algumas denominações protestantes, evangélicas, né, que também creem nisso. Algumas não creem, mas algumas creem que realmente o suco, o vinho ou o suco que eles tomam lá se transforma no sangue de Jesus, literalmente, e o pão que eles comem se transforma no corpo de Jesus, tá? Mas boa parte das denominações vem apenas como um símbolo. Mas o fato é que eles tomam a tal Santa Ceia ou Ceia do Senhor, né, para ter mais comunhão com Deus, fazem jejum, fazem isso, fazem aquilo, foram batizados nas águas, que segundo eles as águas purificam o pecado. Isso é uma heresia tremenda, né? Você achar que você deitar num tanque de água vai limpar o seu pecado. Por que isso é heresia? Porque o que limpou o pecado de fato foi há 2000 anos atrás na cruz. O apóstolo Paulo pergunta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo pergunta assim para eles: ô Romanos, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, Paulo deixa claro que o batismo real foi lá na cruz, quando o velho homem morreu, né? Jesus de Nazaré morreu e o nosso velho homem morreu com ele. Por isso que nós acabamos de ler agora há pouco, né? Já estás mortos. Ali foi o verdadeiro batismo. Mas eles dizem que a água que tirou o pecado deles. Então, amado, é heresia atrás de heresia em cima de heresia, né? Então eles não conhecem a graça, ficam com todos esses subterfúgios religiosos, esse cerimonialismo que eles vivem no meio do sistema, e se vendo pecadores. Quer dizer, foram batizados, entre aspas, né, na água, tomam Santa Ceia, fazem jejum, passam óleo na cabeça e estão sempre se vendo como pecadores. Então eles veem aqueles que ainda não adentraram a denominação deles como pecadores, e eles também. E ao mesmo tempo eles se dizem nova criatura e pecadores. Amado, não há como você dizer, você se colocar ao mesmo tempo como nova criatura e como pecador. Isto não faz sentido. Ou você é pecador, ou você é nova criatura. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o sistema religioso diz: somos novas criaturas. Eles até cantam, né? Tem até uma música que diz: eu sou nova criatura, nova criatura. E eles cantam essa canção. Aí daqui a pouco se dizem pecadores. Tem que me arrepender, tem que passar o óleo, tem que confessar para o padre, e tem que isso, tem que aquilo. Sabe? Então, isso acontece porque a falta de visão da graça, não há revelação, né? Então eles vivem de maneira religiosa porque não entendem. Eles não entendem esse conceito de já estarem mortos. Meus amados, eu não vou entrar muito nisso hoje, porque inclusive nós já temos uma mensagem, um estudo sobre isso. Um estudo muito maravilhoso e profundo. Eu vou deixar esse estudo embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. Tá bom? Agora ao vivo não tem como deixar, tá, gente? É pela gravação. Então, se você está ao vivo, é só você
Quando a gravação for disponibilizada, é só você ir embaixo do vídeo no YouTube que você vai encontrar o link do estudo. Já estamos mortos. Amado, esse estudo é tremendo. Tá? Para você entender profundamente esse assunto. O sistema religioso não entende que nós já estamos mortos do ponto de vista da carne. A nossa carne, abençoados, ela só está viva do ponto de vista biológico. Tá? Mas do ponto de vista do plano de Deus, do plano de salvação, ele já está morta. A carne já está morta para Deus. Deus nos vê em espírito. Deus nos vê abençoados. Deus nos vê selados. O nosso homem interior, ele só se renova. Por isso Deus nos olha e nos vê apenas renovados. Deus não nos olha segundo a carne, né? Por isso que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Paulo diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque a carne morreu para Deus. E a nossa visão tem que ser a mesma de Deus. Não temos que olhar para nós mesmos e nem para as pessoas, né, os irmãos que estão ao nosso redor. Não temos que olhar segundo a carne. Se nós olharmos segundo a carne, vamos ver apenas defeitos, né, apenas inabilidades, apenas, né, pecado. Vamos dizer assim, porque a carne tem o desejo de errar o alvo. A gente já vai explicar essa questão de pecado, de errar o alvo. Já a gente vai entrar nisso. Então, abençoados, temos que entender, e você que é novo na graça, é importante você entender que você já está morto. E se você não assistiu essa mensagem, amado, no dia... se você não quiser esperar o dia da gravação, amado, é só você pesquisar. Hoje é domingo, né? Aliás, hoje é dia 31, é isso, abençoado? É dia 31, né? Hoje estamos ao vivo aqui gravando essa mensagem no dia 31 de março de 2019. Tá? Se você estiver assistindo posteriormente, claro que é uma gravação. Mas para quem está ao vivo hoje no dia 31, se você não quiser esperar a gravação, é só depois você pesquisar o nosso canal que você vai encontrar. Já estamos mortos. Mas se você quiser esperar, no dia da gravação o link vai estar lá disponível. Tá? Então é bom você entender isso, porque estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o império das trevas, estamos mortos para a condenação, não há condenação, e estamos mortos para o pecado. Isso significa o que isso, Cristiano França? Significa que nós estamos livres de toda condenação. Não estamos mais debaixo do pecado. Tá? A carne ainda quer praticar o pecado, que é errar o alvo. Obras da carne, obras más, coisas negativas. A natureza humana sempre vai querer isso. Tá? A natureza humana ela só vai deixar de querer quando ela morrer biologicamente falando. Como eu falei, do ponto de vista da obra de Deus, de salvação, a carne já está morta. Ela só está viva aqui do ponto de vista biológico. E ela continua neste mundo terreno, querendo praticar o mal, querendo que nós vivamos satisfazendo os desejos dela. Tá? É claro que nós, que somos filhos de Deus, lutamos contra a carne e buscamos evitar o máximo possível realizar os seus desejos. Né? Então, abençoados, o que acontece? Por que nós já estamos mortos? Porque quando Cristo morreu no Calvário, a nossa natureza morreu junto com ele. A natureza humana morreu com ele. Você vai dizer assim, mas Cristiano, quando Cristo morreu, eu não tinha nascido ainda. Não tem problema, amado. Tá? O que acontece é que o que ele fez nos alcança. E alcançará todos. As ovelhas que vierem a nascer no futuro também serão alcançadas pelo que ele fez lá no Calvário. Tá? O que ele fez não tem tempo. É importante a gente entender isso, né? O que Jesus fez, amado, é atemporal. O que ele fez foi só para o passado, foi para Não, o que ele fez foi para o passado, presente, futuro, foi para a eternidade. Não tem tempo nisso aí. Tá? Então, quando nós nascemos nesse mundo biologicamente falando, nós já nascemos com a natureza humana morta. Entende? Para Deus já estávamos mortos na carne. Porque o que Jesus fez na cruz nos alcançou e, evidentemente, como eu falei, vai alcança a eternidade. Tá? O que Jesus fez de uma vez por todas para sempre. Então, isso significa a nossa libertação, aliás, de todas as ovelhas de Deus, a libertação definitiva do pecado. É isso que a graça defende e que o sistema teológico aí fora do sistema religioso não aceita de jeito nenhum. O Evangelho da Graça defende, porque é muito claro, é muito óbvio, né, que o pecado foi aniquilado e não estamos mais debaixo dele. Logo, apesar de termos uma carne viva biologicamente e que quer praticar o mal, apesar da nossa natureza humana que está aqui, nós não somos
velhas criaturas mais e pecadores. Nós somos novas criaturas. Quando eu nasci nesse mundo, quando vocês nasceram nesse mundo, todos nós já nascemos sendo novas criaturas. A religião, ela pensa que ser nova criatura é só quando você aceita Jesus. Tá? Aliás, acho que nós temos um estudo também que fala disso com um pouco mais de propriedade e profundidade. Eu não tenho certeza absoluta, mas se eu encontrar, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. Se eu não me engano, é um tema que fala de Adão e de Jesus, né? Existe um estudo nosso, onde nós fazemos um paralelo de Jesus, de Adão, o primeiro homem, e de Jesus, que foi o último Adão, né? E esse estudo é maravilhoso também, tá? Se eu não me engano, nesse estudo eu falo a respeito disso. Então, se eu encontrar e se falar realmente, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para você entender que nós não somos pecadores. Como eu falei agora há pouco, não faz sentido, abençoado irmão, abençoada irmã, você se olhar como pecador e como nova criatura ao mesmo tempo. As pessoas eram pecadoras antes da cruz. Por quê? Porque antes da cruz ainda havia o império das trevas, o pecado estava lá em vigor, porque o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. A lei ainda estava em vigor e a lei era a força do pecado. Não é o que Paulo fala? Por quê? Porque a lei é que imputava o pecado. A lei que dizia isso é pecado, aquilo é pecado. E aí trazia a imputação do pecado nas vidas. Trazia morte espiritual como consequência. Então todos estavam contaminados pelo pecado antes da cruz. Então as pessoas antes da cruz eram pecadoras. Agora nós vivemos na graça depois da cruz. Não somos pecadores mais. Ah, mas Cristiano, a minha carne ela quer praticar o mal. Essa semana eu bobeei com a carne, eu acabei praticando, tive uma prática errada. Amado, você vai colher as consequências da sua prática, mas do ponto de vista da salvação, nada muda para você. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E estar em Cristo não é aceitar Jesus, entre aspas, na igreja, se batizar, tomar Santa Ceia. Não é isso. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Nessa mensagem de Adão e Jesus, se eu não me engano, explico bem isso, tá? Então não vou entrar muito nisso para não me alongar, mas eu vou deixar o link aí na gravação para vocês estudarem isso aí. Para vocês compreenderem que nós já nascemos novas criaturas. Por que isso aconteceu? Porque o velho homem morreu com Jesus. Então, o velho homem de quem estava antes da cruz, o velho homem de quem era contemporâneo de Jesus, o velho homem de quem vive agora o futuro em relação àquele tempo, morreu no Calvário. Por isso que nós já nascemos com o nosso velho homem morto. Romanos 6, versículo 6. Vejam só. Sabendo isto, olha o que o Paulo está explicando, que o nosso homem velho, a carne, a natureza humana, o velho homem, foi com ele, Jesus, crucificado. Olha o que está sublinhado aí. O nosso homem velho, velho homem, né? A gente costuma falar o contrário, né? O nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que olha só, amado, para que o corpo do pecado fosse o quê? Desfeito. Note que está aí grifado em vermelho. Essa palavra desfeito, ela também pode ser traduzida por destruído. Tanto que existe uma versão em português que já traz essa tradução. O nosso corpo do pecado foi destruído, desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então veja, nós não temos mais... antes da cruz o povo servia ao pecado. Quando Jesus morreu, o velho homem morreu na cruz e o corpo foi desfeito. Veja, amado, para Deus, tá? Desfeito do ponto de vista da obra de salvação. Ele foi desfeito. Então, para Deus, o corpo foi destruído, já foi desfeito. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão compreendendo? O ponto do apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 6, se você ler o capítulo inteiro, né, as pessoas têm mania de retirar do contexto, a gente vai ler vários versículos aqui desse capítulo, mas as pessoas costumam pensar um ou outro versículo para interpretar diferente. Mas se você observar o capítulo inteiro, você vai ver que o ponto do apóstolo Paulo aqui é ensinar justamente que nós não estamos mais debaixo do pecado. O pecado não tem domínio mais para condenar. Esse é o ponto de Paulo aqui. O pecado foi destruído, porque se o velho homem foi destruído, se a lei foi consumada, e foi, né, o fim da lei é Cristo, então o pecado deixou de ser.
deixou de ter efeito de condenação. Vocês estão compreendendo isso? O ponto de Paulo é esse aqui. Só que o Paulo aproveita, e mais à frente nós veremos isso aqui, ele aproveita para dizer, gente, olha só, não é porque nós não estamos mais debaixo do pecado, não é porque já estamos mortos, estamos livres de condenação, que nós vamos deixar nossa carne aprontar e fazer o que quiser. E aí Paulo aproveita esse raciocínio para dizer o seguinte, gente, já que morremos para o pecado, então não vamos deixar a carne atuar. Porque veja bem, amado, vamos raciocinar aqui. O apóstolo Paulo podia ensinar o contrário. E eu te digo que ele não estaria errado de certa forma. Ele poderia dizer o seguinte, preste atenção, amado, esse é elemento sólido, hein? Então não vai se escandalizar. Por favor, preste atenção até o final do estudo. O apóstolo Paulo ele podia dizer o seguinte, olha, estamos mortos para o pecado, a carne já morreu para Deus. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode cometer o ato falho, o pecado, a prática má, pode fazer o que vocês quiserem, que para Deus já está morto. Já houve até ministério aí, amado, que diz pregar a graça, que falava isso. Alguns anos atrás houve um certo ministério aí que eles meio que falavam isso, de maneira velada. Eles não falavam muito abertamente, mas eles deixavam meio que subentendido isso. Você pode fazer o que você quiser, fica à vontade, porque está livre mesmo, a carne já morreu. E o apóstolo Paulo ele podia ensinar isso? Podia. Só que Paulo, sabiamente, usou o raciocínio dele no capítulo 6 aqui para ensinar justamente o contrário. Por quê? Porque as práticas más, queridos, elas não trazem consequências para a salvação. É alimento sólido, por isso que eu estou falando. Só que isso, amado, em momento algum, é uma licença para você deixar a sua carne viver pecando, errando o alvo. Eu já vou explicar o conceito de pecar e errar o alvo, tá? Já. Porque se você deixa sua carne à vontade, ela vai aprontar tanto que vai trazer consequências ruins para você. Vai trazer vícios terríveis para a tua vida, consequências más, tristezas, né? Isso afeta certamente o galardão. Porque se você está dizendo sim para a carne, logo você está dizendo não para o espírito. E aí o galardão é afetado no futuro, certamente. Porque o galardão, abençoados, ele vai vir pelas obras. A salvação é pela graça, já nos foi dada para sempre, para todos os eleitos. Todas as ovelhas já são salvas, sempre salvas. Jamais perderão a sua salvação. Porque a salvação, repito, é pela graça, não depende de obras, tá? Mas o galardão é diferente. O galardão, ele é um adendo à salvação. Ele é algo a mais. Então a pessoa é salva e por meio de suas obras ela vai receber ou não um galardão. Até hoje, amado, eu não descobri, estudando a palavra, o que seria esse galardão. Eu acredito que não há nada específico na Bíblia explicando o que seria. Se um dia Deus permitir que nós descubramos isto, né, se um dia Deus quiser nos revelar, claro que nós vamos passar para vocês. Mas ao longo desses anos estudando a graça, até hoje eu nunca consegui perceber o que seria. Mas certamente é algo tremendo, maravilhoso e eterno. E nós não podemos abrir mão do galardão. Então, o apóstolo Paulo poderia ensinar ao contrário? Gente, estamos mortos por pecado, não há condenação, sabe? A carne já morreu, a carne já foi desfeita, nós acabamos de ler. Então vocês podem praticar o mal que vocês quiserem. Paulo poderia ensinar isso? Sim, ele poderia. E de certa forma não estaria errado, porque você pratica a obra má, isso não tira a salvação, mas traz consequências ruins, traz consequências para o galardão. Então é óbvio que o apóstolo Paulo ensinou o correto. Olha, gente, nós morremos por pecado, não há mais condenação, ninguém vai perder a salvação, sabe? Estamos livres do que a carne poderia trazer de consequências para nós. Estamos livres do pecado porque este foi aniquilado. No entanto, não devemos deixar a carne à vontade, não devemos deixar a carne praticar o mal, pecar, errar o alvo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui no capítulo 6. Mas, antes de nós falarmos disso, né, desse ensinamento de Paulo, Paulo aproveitando o raciocínio, olha, já que a carne morreu, gente, não dê lugar para ela. A gente já vai ler as recomendações de Paulo em relação a isso. Só que eu estou me atendo agora no início ao ponto principal da mensagem, que é o seguinte: não estamos mais debaixo do pecado, você não é pecador. Vou repetir, mas Cristiano, eu cometi uma obra aqui da carne e tal, poxa, cometeu, amado, vai afetar teu galardão,
né? Pode trazer uma consequência aí para a tua vida, mas para a salvação, consequências para a salvação não virá. Se você é salvo, sempre salvo, e isso não muda. Tá? Estamos livres do pecado. Cristo morreu para o pecado e nós morremos com ele. É isso que Paulo está ensinando aqui. Vamos ler aqui Romanos 6, agora vamos ler os versículos 10 e 11. Romanos 6, 10. Veja só como estamos mortos para o pecado. Pois, quanto a ter morrido, olha só, falando de Jesus, de uma vez morreu para o pecado. Vai vendo, hein? Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Essa é a nossa posição, hein, gente? Olha só. Assim também vós, olha o que Paulo está recomendando aqui, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Olha o que Paulo falou, gente. Jesus morreu para o pecado. Então, vocês também morreram com ele, o nosso corpo foi desfeito lá com ele. Então, se considerem também mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Pegou aí? Não é vivo para praticar o mal, é vivo para Deus, para fazer o bem, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, olha o que Paulo disse aqui, nós estamos mortos certamente para o pecado, porque uma vez que Jesus morreu, e ele morreu para o pecado definitivamente, nós também morremos com ele. Esse é o ponto. Então, abençoados, por isso que nós na graça dizemos que não há pecado. Esse é um termo que confunde algumas pessoas, principalmente quem é da religião, e a gente já vai ver aqui alguns argumentos que os religiosos usam, tá? Antes disso, e eles ficam escandalizados, como que não há pecado, mas como que eu não sou pecador? Amado, você está lendo com a gente aqui, morremos para o pecado, a carne foi desfeita. Ora, se ela foi desfeita, se a carne foi destruída para Deus, então ela não pode trazer consequências para a salvação. Deus não vai enxergar o que a carne faz do ponto de vista da salvação. Vocês estão compreendendo? O que a carne pratica de mal vai trazer consequências para nós nessa vida e no galardão, não na salvação. Estou deixando isso muito claro e repetindo bastante, estou sendo até prolixo em relação a isso, mas eu estou fazendo isso de propósito para que você fixe bem na tua mente isso. Amado, nada pode afetar a nossa salvação. Nada, nada. Por isso que Paulo fala, nenhuma condenação há, já vamos ler isso aqui, e ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele pergunta de maneira retórica, né? Quem nos separará do amor de Deus? Inclusive no contexto aqui de Romanos 6, né? No capítulo 8 de Romanos, Paulo já pergunta isso. Ele está dizendo, quem pode nos separar? Porque a carne já morreu. Jesus matou a carne. A carne dele morreu, a nossa também foi desfeita com ele. Então estamos mortos. Então quem pode nos condenar? Perdão, amados. Então quem pode nos condenar se já estamos mortos? Quem pode... A carne poderia trazer condenação para nós? Como se ela já morreu? Vocês estão entendendo o ponto da mensagem? É por isso que a graça, quem prega a graça genuinamente, não um pregador falso, quem prega a graça genuinamente, diz claramente, abençoado, não há pecado. Já vou explicar também o que significa esse termo, tá? Ou seja, não estamos mais debaixo do pecado como o povo antes da cruz estava. Não estamos debaixo do pecado. Vamos ver Romanos 4,15. Veja só. Porque a lei opera a ira. Aqui o Paulo está se referindo à ira de Deus. Veja bem, abençoados. Mantenha o versículo aí, tá abençoado, em tela cheia, por favor, por enquanto. Porque a lei opera a ira de Deus. Porque a lei é que dizia, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Tá? Então a lei ela determinava, isto é pecado. Então se a pessoa praticasse, e todos praticavam o mal, não adianta, estavam debaixo do pecado mesmo, eram servos dele. Né? Então aquilo trazia a ira de Deus. Por isso que o povo vivia antes da cruz, separado de Deus, não tinha o Espírito Santo, não eram abençoados com todas as bênçãos, estavam debaixo de maldição, etc, etc, etc. Todos aqueles males do Império das Trevas naquela época. Porque havia a ira de Deus sobre o pecado. Então a lei suscitava a ira. Agora veja a continuação do versículo. Porque onde não há lei,
Olha só, a lei desperta ira. Agora, onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, não há pecado. Vamos entender esse versículo, vamos entendê-lo com uma aplicação prática, tá? Nós sabemos que no Código Penal brasileiro, no caso aqui, existe uma restrição, eu vou dar ela como exemplo, de que você não pode agredir uma pessoa fisicamente. Correto? Não pode. Se você pegar e agredir alguém, bater numa pessoa, machucar, você vai passar por um processo, né? Você vai ser processado pelo Estado, se a pessoa for lá fazer uma queixa, ela vai passar lá pelos exames, né? Vai ter as testemunhas que viram você bater na pessoa, e aí você vai sofrer as consequências jurídicas disso. Por quê? Porque existe uma lei dizendo isto. Agora, vamos dizer que amanhã ou depois, aqui no Brasil, chegue alguém e desfaçam esta lei. Olha, a partir de agora, não é mais crime você agredir alguém. Você não pode matar, mas você pode agredir. É claro que isso né, abençoado, é uma coisa metafórica, é uma ficção que eu estou fazendo aqui só para explicar. Então passa pelo Congresso, o Congresso aprova, o Senado aprova, pronto. Não é mais crime agredir. Então se a pessoa vai e agride alguém, ela não vai ser mais imputada. Vocês estão compreendendo esse ponto? Por quê? Porque não existe mais uma lei dizendo que aquilo é errado, do ponto de vista jurídico. Só que eu digo para vocês uma coisa: agredir alguém vai continuar sendo errado? Claro que sim. Vocês estão compreendendo? Você não vai ser mais imputado como agressor juridicamente. Mas você vai ser um agressor para a sociedade. As pessoas vão te ver mal. De repente, você não vai ser, obviamente, imputado juridicamente, mas, de repente, alguém vai querer se vingar de você. Ou seja, você vai sofrer as consequências. É o que acontece hoje em relação à carne. Não há lei. Então, se não há lei, quando eu cometo uma obra má, eu não estou transgredindo nada, porque não existe lei dizendo que isso ou aquilo é pecado. Está entendendo o ponto? Mas quando eu faço uma obra da carne, uma obra má, eu estou errando o alvo, logo eu estou pecando. Eu não vou ser imputado na salvação, porque juridicamente eu já não tenho condenação. Pegou aí a metáfora, né? Vocês entendem por que nós dizemos que não perde salvação? Que a salvação não pode ser afetada? Porque não existe uma lei para me afetar juridicamente. A lei suscita a ira, Paulo está dizendo. A ira de Deus. Mas onde não há lei, não há transgressão. Logo, não há pecado. Então, estamos livres do pecado. Não temos mais condenação em nossas vidas. Se você pratica uma obra má, você não vai ser imputado juridicamente diante de Deus. Mas a obra continua sendo má. E aí você vai sofrer as consequências na sua vida e no seu galardão. Acho que ficou bem claro, né? O ponto aqui. Então, amado, entenda isso. Não aceite jamais que alguém te aponte como pecador. Não é correto quando você vai numa igreja, numa reunião do sistema religioso, é absolutamente herético quando alguém diz: olha, vem aceitar Jesus, pecador, para que você seja salvo. Isso não faz sentido, amado. Todas as ovelhas foram reconciliadas e salvas na cruz. Todas elas. Todo mundo que é ovelha, é eleito de Deus, já está salvo. Ah, mas aquela pessoa está na religião X, aquela pessoa ainda não entende a palavra, ela se diz ateia, ateísta e tal. Tudo é uma questão de salvação da mente da pessoa ser resgatada. Nós pregamos para isso, para que a mente das ovelhas seja resgatada. Mas do ponto de vista do espírito, a ovelha está salva. Todas as ovelhas estão salvas. Todas as ovelhas são novas criaturas. Por quê? Porque o velho homem morreu. Agora, a ovelha ela pode estar no engano? Pode estar, infelizmente. Ah, Cristiano, se a ovelha morrer no engano, ela é salva no espírito, mas não tem galardão. O galardão, amado, é só para quem faz a obra para o reino de Deus. E como Paulo fala, né? O apóstolo Paulo ele fala das obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele usa dois tipos de materiais para falar do galardão, né?
ele fala de madeira, obras de madeira, feno e palha. Ou seja, é um tipo de material que não tem valor. A pessoa que faz a obra no meio da lei e da religião são obras que não têm valor. Então a pessoa é ovelha, mas ela morreu lá sem conhecer a graça. Sendo ovelha, ela é salva, sempre salva. O espírito está salvo. Mas não vai ter galardão, porque a obra dela foi de madeira, feno e palha. Vocês entendem a metáfora que Paulo usa quando fala de galardão? É isso. Agora, Paulo fala também das obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ou seja, material precioso, que tem valor. Esse tipo de obra, amado, só é feito por quem conhece a verdade do Evangelho. Porque a pessoa vai realmente fazer a obra perfeitamente. Ela não vai fazer a obra para barganhar com Deus, querendo salvação. Ela não vai fazer as boas obras pensando nisso e naquilo. Não, você vai fazer por gratidão, você vai fazer porque você tem revelação. Quando você pratica boas obras, quando você é útil para o reino de Deus de alguma forma, você não faz. Eu posso falar por mim, certamente vocês também que estão em graça. Nós, quando fazemos boas obras, quando somos úteis ao reino de Deus, nós não estamos fazendo pensando em, vou fazer aqui para ser salvo, vou fazer porque Deus vai me dar. Não, não. A gente faz porque nós somos gratos a Deus. A gente faz a obra do Senhor. A boa obra de Deus, as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, na graça, nós fazemos porque amamos a obra de Deus, amamos o reino de Deus. E isso nos traz galardão, abençoados. Então está muito claro, ficou claro para vocês a questão da lei? Então, você viu no exemplo? Se o Congresso vai e tira a lei de que agredir alguém não é mais juridicamente punível, então a pessoa fica livre, eu vou agredir quem eu quiser. Ele não vai sofrer juridicamente. Agora, como eu falei, ele vai sofrer em outras áreas. Alguém vai querer se vingar, de repente a sociedade que viu ou que soube que ele agrediu vai vê-lo como um agressor, vai virar as costas para ele, socialmente a pessoa vai ficar, né, vamos dizer assim, extirpada, separada socialmente. Aquele é um agressor. Ele não foi preso porque não tem mais lei sobre isso, mas é um agressor, é um canalha, bateu na pessoa, machucou. Vocês estão compreendendo? Então, na questão da lei de Moisés é isso, não há mais lei. Então nós jamais seremos imputados juridicamente diante de Deus. Estamos livres de condenação. Agora, se praticamos obras mais, nós vamos ler mais à frente, né? Aí nós certamente sofreremos consequências nessa vida terrena. E no galardão, não na salvação. Romanos 5,13, para fixar melhor isso, né? Romanos 5,13. Porque até a lei está... vamos ler de novo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Aqui o Paulo está falando de Adão até Moisés, nesse período, do primeiro homem até que a lei se manifestasse. Ele está dizendo, olha, até que a lei viesse por meio de Moisés, o pecado já estava no mundo. Agora veja o que eu vou ler. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ficou claro para você, da metáfora que eu usei aqui sobre agressão? É isso. Não há mais imputação em nossas vidas de pecado. Por isso que eu digo, gente, não há pecado. Estamos livres do pecado. Não há condenação. Porque não tem lei mais para imputar o pecado em nós. Você acabou de ler comigo. Onde não há lei, não há pecado. O pecado não é imputado, não havendo lei. Cristo foi o fim da lei. Não estamos mais debaixo dela. Estamos mortos para a lei. Estamos mortos para o mundo, mortos para a lei, consequentemente mortos para o pecado. Essa é a realidade da graça de Deus, que o sistema religioso ignora, não aceita quando nós ensinamos isto. Eles pulam que nem pipoca. O sistema religioso pula, revoltado, não aceita, não pode ser. E chama a gente de graça barata, chama de hipergraça. Eles têm esses termos, né? É graça barata, essa graça que Cristiano prega aí é hipergraça, isso não sei o quê. Eles ficam nos rotulando de tudo, mas a verdade é que eles não têm como rebater isso aqui. Eles ficam só isolando versículos. Amado, não há como você combater a verdade. O apóstolo Paulo fala, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Hebreus 9:26, vamos ler. Vejam só. Olha só o que Paulo fala aqui. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo.
aqui está falando de Jesus. Está dizendo, olha, de outra maneira, ou seja, se fosse como na lei, se Jesus viesse para tratar o pecado como era tratado na lei, aí ele teria que morrer desde a fundação do mundo. Olha só. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Note que os séculos foram consumados lá, hein? Pegou, né? Uma vez se manifestou. Agora veja, para aniquilar o pecado. Amado, está escrito, como é que você vai combater isso aqui? É inacreditável como a cegueira do sistema teológico aí, tradicional, que se diz cristão, é grande. Aqui, ó. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar, aqui no grego, é atetesis, significa tornado obsoleto, sem efeito. Ou seja, morto. Esse é o sentido de aniquilar aqui. É sem efeito. Não traz, o pecado não traz efeito. As obras más existem? Sim, claro que existem. A nossa carne, que está viva do ponto de vista biológico, continua querendo praticar o mal e às vezes até pratica? Sim, não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Isso é uma verdade. Só que o pecado não tem efeito, ele está aniquilado. Em que sentido isso? No sentido de que ele não pode mais condenar. Mas, Cristiano, por que se eu praticar uma obra má, eu não vou ser condenado? Porque a lei que trazia a ira, a lei que imputava o pecado, ela foi abolida, ela foi retirada por Jesus. Cristo é o fim da lei. Por isso, amado, que o segmento religioso insiste em ressuscitar a lei. Porque eles querem manter o povo debaixo da rédea. Dizer que é pecador. Se você sair daqui da nossa igreja, você vai se tornar um pecador. Você vai nos trair. E quem trai não entra no reino de Deus. E quem sai... Olha, amado, eu já ouvi tanto isso. Na igreja pentecostal que eu participei, a denominação que eu mais vivi, que eu mais passei tempo nela, o líder costumava dizer isso. Quem sai daqui da nossa denominação é amaldiçoado. Vocês entendem? Eles querem manter o povo debaixo dessas rédeas. Você é pecador. Enquanto você estiver aqui, você tem uma chance de ser salvo. Mas se você sair daqui, você vai perder a salvação. Porque isso, porque aquilo, porque você vai estar em pecado. Porque... Vocês entendem? E a graça não. A graça nos livra disso, amado. Você não está debaixo de pecado nenhum. Teu corpo para Deus está morto. Está morto. Bom, amados, vamos ver aqui pelo menos 3 argumentos, rapidamente, antes de caminhar para encerrar a mensagem, né, para não terminar muito tarde. Vamos ver aqui pelo menos 3 argumentos do sistema religioso contra a visão da graça em relação ao pecado. Por mais que os textos que nós lemos aqui até agora deixam absolutamente claríssimo, né, que nós não estamos mais debaixo do pecado, que estamos mortos para ele, que o nosso velho homem já morreu. Apesar disso tudo, o sistema religioso insiste em manter o povo como pecador, que tem que aceitar Jesus, que tem que passar o óleo, tem que tomar santa ceia, tem que batizar, e tem que isso, tem que ser fiel dizimista, tem que guardar o sábado. Eles insistem nisso. Vamos ver aqui alguns argumentos? O primeiro argumento que eu vou tratar aqui é que eles usam o início desse capítulo que nós estamos tratando hoje, né? Boa parte do nosso estudo hoje está baseado no capítulo 6 de Romanos. Eles pegam o início, principalmente o primeiro versículo, para dizer que nós estamos em pecado ainda. Olha só, vamos ler aqui Romanos 6, versículos 1 e 2. Eu vou me ater a vamos ler juntos esses 2 versículos, mas eu vou me ater a que é o que eles mais usam. Olha só o que eles falam. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O sistema religioso usa muito esse versículo aqui isolado. Aí eles falam, tá vendo? Mas olha o que Paulo está ensinando. Tudo bem que estamos no tempo da graça, mas não temos que viver no pecado. Permaneceremos no pecado, ou seja, ainda estamos no pecado. Veja, no sentido como se estivéssemos ainda antes da cruz. Você entendeu, amados? A visão deles é essa. Tá? Não é no sentido de você controlar a sua carne, como Paulo ensina no contexto aqui que a gente vai ler mais à frente. Permanecer no pecado não é no sentido de você, não deixar a sua carne à vontade. O que Paulo trata é isso aqui. A visão da religião é no sentido de que nós ainda estamos debaixo do pecado como o povo antes da cruz estava.
Então eles dizem, está vendo? Permaneceremos no pecado, está vendo? Você ainda está debaixo do pecado. Não, amado, nós não estamos espiritualmente. A nossa carne é que quer praticar o mal, praticar o erro e o pecado. Errar o alvo. A carne quer isso. Vocês estão compreendendo? Mas isso é a carne, que para Deus já está morta. Espiritualmente não há condenação. E nós nos vemos, nos olhamos espiritualmente. Vocês estão compreendendo? Então eles pegam esse primeiro versículo para dizer, tá vendo? O pessoal da hipergraça, igual eles nos rotulam, né? O pessoal da hipergraça fica dizendo aí que não estamos mais debaixo do pecado. Aqui, ó, permaneceremos no pecado. Então Paulo está dizendo que podemos permanecer no pecado. Claro, amado, no sentido da carne. Porque a carne quer praticar o mal, se você deixar, ela vai praticar. Esse é o sentido de que Paulo está falando. E todo o contexto deixa claro que espiritualmente já estamos livres. Porque a carne já morreu. Só que o sistema religioso ignora o contexto. Agora veja o versículo 2. Olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Veja o 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, note que Paulo já frisa isso aqui logo no segundo versículo. Como viveremos ainda nele? Então Paulo está dizendo, gente, nós não vivemos debaixo do pecado porque nós já estamos mortos. Então não temos que deixar a carne fazer o que ela quiser, porque ela já morreu para Deus. Ela está viva biologicamente? Tá, mas para Deus ela já morreu. Então mantenhamos ela morta. Esse é o ponto de Paulo aqui. Mas a religião tem mania de isolar versículos, eles sempre fizeram isso, né? Então, amado, não adianta usar a primeira parte do capítulo 6 de Romanos, principalmente o primeiro versículo, como argumento para dizer que nós estamos ainda debaixo do pecado como o povo esteve antes da cruz. É claro que o ponto de Paulo aqui não é esse. Seria uma incongruência de Paulo, né? Ensinar que estamos mortos ao pecado, que não tem condenação, que estamos livres, onde não há lei, não há transgressão. Você vê tanta coisa que Paulo ensinou, aí depois ele vem e diz que estamos ainda como o povo antes da cruz. Isso não tem sentido. O ponto dele aqui é dizer, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? O ponto dele é o seguinte, vamos deixar a carne fazer o que ela quiser para que a graça seja abundante? Esse é o ponto. Entende? Então, a carne quer praticar o mal, mas espiritualmente estamos livres do pecado para todo sempre, já foi aniquilado. Tá? O segundo argumento que o sistema religioso usa é o fato de Paulo usar o termo pecado. O apóstolo Paulo ele usa, quando ele fala de obras más, de obras negativas, ele usa o termo pecado. Agora, por que Paulo usa o termo pecado? Porque o termo pecado, a palavra pecado, né, que no caso aqui no grego vem do hamartia, do grego, significa errar o alvo. Ou seja, é algo que está errado, que não deveria ser feito. Então Paulo chama de pecado. Aí as pessoas no sistema religioso usam isso para dizer, tá vendo? Estamos debaixo do pecado assim como o povo antes da cruz. Tá? É claro que eles não usam esse termo antes da cruz, eles não têm noção disso. Mas assim, o que eles estão dizendo fundamentalmente é isso. Que o povo hoje ainda está debaixo do pecado, assim como as pessoas estavam debaixo da cruz. Isso não pode ser realidade. Por isso que eles se chamam como pecadores, porque eles ainda praticamente se veem como na antiga aliança. Quando Paulo usa o termo pecado, ele não está ressuscitando a antiga aliança. Ele está usando o termo no sentido literal dele. Olha, são pessoas que erram o alvo, que estão fazendo o que não deve ser feito. Errar o alvo é isso. Você tem um alvo a seguir. Se você erra, você está errando o caminho. Se você erra esse caminho, você está fazendo algo que não deve ser feito. Quando Paulo usa o termo pecado é nesse sentido. Vamos ver dois exemplos? 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Tá vendo? Quando você fala dessa coisa do pecado para um religioso, para um teólogo, sei lá o que aí, que se diz cristão, quando você fala que não há pecado, que estamos mortos pelo pecado, ele logo pega esse versículo aqui, tá vendo? Aqui Paulo falando dos pecados. Ah, claro, ele está falando de errar o alvo. Não participe dos erros alheios. É isso que Paulo está falando. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está falando de obras da carne aqui, obviamente. Ô Timóteo, não participe das obras da carne que ninguém está participando aí, Timóteo. Cuidado. 2 Timóteo 3:6, outro exemplo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas,
e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. O sistema religioso usa muito também esse versículo. Está vendo? Estão saindo carregadas de pecado. Na carne, todo ser humano está carregado de pecado. Porque a carne gosta de errar o alvo. Entendeu o sentido de pecado aí? A carne gosta de errar o caminho. A carne, a natureza humana que está viva biologicamente, ela gosta do mal, gente. Esse é o ponto. No capítulo 7 de Romanos, Paulo trata da carne. E ele fala, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal é a carne, no contexto ele deixa claro. Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu desejo realizar o bem, mas eu não consigo. Paulo se referindo e ensinando acerca da carne, porque a carne não quer fazer o bem, nunca. Então este é o sentido aqui. Mulheres carregadas de pecados, o quê? Pessoas com a carne ativada, com a carne muito... com obras da carne sendo feitas à torta e à direita. Então Paulo está alertando aqui por meio dessa carta a Timóteo. Tá? Fique de olho, Timóteo, nessas pessoas, nessas mulheres carregadas de pecados, cheias de obras da carne. Esse é o ponto aqui. Então, amado, quando Paulo usa o termo pecado, ele não está se referindo ressuscitando a antiga aliança. Ele não está dizendo que o povo continua como se Cristo não tivesse morrido. Não, quando Paulo usa o termo pecado, ele usa no sentido literal. Está errando o alvo, obra da carne, está praticando o mal. Outro argumento do sistema religioso é que eles dizem que existem obras más no mundo. Claro que existem, né? Quando a gente fala, gente, não há pecado. Aí a pessoa fala assim, mas Cristiano, como que você diz que não há pecado, cara? Tem tanto erro aí, as pessoas matam, roubam, adulteram, fazem isso, fazem aquilo, e você diz que não há pecado. Amado, quando dizemos que não há pecado, é sinônimo... Veja bem, deixa eu falar com calma aqui. Quando a gente diz que não há pecado, nós não estamos dizendo que não existam obras más. Seria uma loucura dizer isso. Como é que eu vou dizer que não há obras más? Se o que mais nós vemos no mundo são obras más. Quando nós dizemos que não há pecado, é sinônimo de não haver condenação. Obras más existem? Sim. Mesmo nós que somos ovelhas podemos praticá-las, né, com alguma falta de atenção. A carne ativa, você deixa, né, a carne, você se descuida. Pode acontecer, amado. Pratiquei. Vai colher as consequências. Só que isso não vai trazer condenação espiritual para você. É o que nós já falamos bastante no início. Então, quando alguém da graça diz não há pecado, não está dizendo que não há obra má. Está dizendo que não há condenação. O eleito de Deus, a ovelha do Senhor, já está purificado para sempre. Como nós pregamos na semana passada, a ovelha já está com o sangue de Jesus aspergido nela. E o sangue de Jesus jamais será retirado de nós. Então não há condenação. Então, amado, a expressão não há pecado, quando você ouvir alguém da graça dizer não há pecado, estamos dizendo não há condenação. Existem obras más, elas trazem consequências negativas nesta vida terrena, no galardão, mas não na salvação, porque não há mais condenação para as ovelhas, porque nós estamos em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma, sublinha na sua Bíblia online, se for possível, né? Anota aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo, amado, não é estar numa denominação, hein? Repito, não é tomar Santa Ceia, não é passar óleo na cabeça, não é sacrificar. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Essa mensagem, esse estudo que nós vamos deixar embaixo do vídeo sobre Adão e Jesus, eu tenho quase certeza que eu explico sobre isso. Antes da cruz, o povo estava em Adão, no pecado. Depois da cruz, o povo passou a estar em Cristo. Então, nós estamos em Cristo. Não foi porque a gente adentrou algum dia alguma denominação. Agora eu estou em Cristo, eu aceitei Jesus, agora eu vou me batizar, vou participar da classe dos catecúmenos, vou passar um óleo, vou fazer a campanha, agora eu estou em Cristo. Não, nós já nascemos em Cristo, quando nascemos nesse mundo, porque já nascemos na nova aliança. E quem está em Cristo, ou seja, a ovelha que está na nova aliança, para ela nenhuma condenação há. Não haver pecado é sinônimo de não haver
condenação. Amado, quem está morto e nós estamos mortos, quem está morto está justificado para sempre do pecado. Romanos 6:7. Vejam, porque aquele que está morto, olha aí, nós estamos mortos ou não estamos? O que nós lemos no primeiro versículo do nosso estudo de hoje? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos, né? Vamos ler agora? Porque aquele que está morto, é o nosso caso, está justificado do pecado. Vocês entendem que não faz sentido você se rotular como pecador? Percebeu? O sistema religioso, amados, eles se veem como pecadores porque eles se veem segundo a carne. A religião ensina as pessoas a se enxergarem apenas por meio da carne. Eles não se veem espiritualmente completos, abençoados, salvos, porque eles não têm revelação. Então eles só se olham segundo a carne. Eles não entendem que eles já estão mortos. Para eles a carne está viva para Deus. Então eles se veem sempre em condenação, porque a carne está sempre querendo aprontar. Agora, quando o véu do legalismo é retirado e a pessoa entende que ela já está morta, então ela pensa, ora, está escrito, se já está morto e eu estou morto para Deus, então já estou justificado do pecado. Por isso, amado, que não há condenação para nós, por isso que não podemos nos rotular de pecadores, apesar da carne, mas de novas criaturas, que é o que nós somos. Amém, abençoados? Está muito claro isso para vocês? Está muito claro. Então não somos pecadores. Não estamos debaixo do pecado. Esse foi aniquilado na cruz. O pecado que há hoje é um resquício da carne. É o desejo da carne de errar o alvo, de praticar o mal. E aí nós lutamos contra ela. É aquilo que Paulo fala, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É essa luta que nós temos, porque a carne está morta para Deus, mas ela está viva biologicamente, querendo praticar o mal. Só que nós já estamos mortos e já estamos justificados. Por isso que na graça dizemos, não há pecado, não estamos debaixo do pecado, estamos livres do pecado, não há condenação, salvação não se perde. Nós afirmamos tudo isto por causa de todas essas verdades que nós dizemos até agora. E mostramos, né? Eu não só disse com as minhas palavras, eu mostrei biblicamente. Agora surge a pergunta, tudo isso que nós falamos até agora significa que nós podemos e devemos viver o mal? É evidente que não. É aí, lembrando aquilo que eu falei um pouco mais acima, né? Um pouco antes, no nosso estudo. O apóstolo Paulo poderia ensinar, gente, vocês estão mortos para o pecado, não tem condenação, pratiquem o mal que vocês quiserem a partir de agora. Não, claro que Paulo não ensinaria isto. Paulo ensinou o contrário. Gente, estamos mortos para o pecado? Estamos. Não há condenação? Não há condenação. Estamos mortos para Deus? Estamos mortos para Deus. Então, amados, mantenhamos essa carne morta também aqui nessa vida terrena. Vamos ajustar a nossa posição espiritual com a nossa posição terrena. Não vamos deixar a carne trabalhar à vontade. Esse é o ponto. Por quê? Porque vai perder a salvação? Porque vai entrar debaixo do pecado? Não, é porque simplesmente você vai trazer condenação. Perdão, condenação não. Você vai trazer consequências ruins para a tua vida e para o seu galardão no futuro. Então, por isso Paulo ensina, 1 Coríntios 6,12. Amado, esse ensinamento acerca da graça de Deus, acerca do pecado, não é licença para praticar obras más. Se existe alguém que diz pregar a graça e que prega isso, está errado, é heresia. Nós aqui, nosso ministério, nunca defendemos isto. Já estamos livres do pecado, não há condenação, vamos praticar o mal à vontade. Nunca defendemos isto. Por quê? Veja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. É isso que a carne quer. A carne quer nos dominar. Nós temos que ser dominados pelo Espírito. Romanos 6, versículos 12 e 13. E aí nós vemos aqui o ponto de Paulo. O Paulo ensina que não há pecado, que estamos mortos para ele, estamos livres de condenação. Mas veja o que ele ensina também. 12. Não reine, portanto, o pecado, o errar o alvo, o desejo pelo mal, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes as suas concupiscências, seus desejos, né? Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Já que estamos livres do pecado, vamos servir a Deus em vez de servir o mal.
como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Está vendo? Vivos dentre os mortos. Por quê? Estamos mortos na carne para Deus, mas estamos vivos espiritualmente. Amém? Esse é o ponto. Então, amado, não entenda, você que é novo na graça, abençoado irmão, abençoada irmã, não entenda essa visão da graça acerca do pecado como uma licença para praticar o mal. Amado, não existe licença para praticar o mal. Muito pelo contrário. Agora, o que existe é uma consciência limpa diante de Deus, de que estamos livres do pecado, de que não há condenação. Se praticarmos obras más, vamos colher consequências, nosso galardão será afetado, mas a nossa salvação está para sempre garantida, porque nenhuma condenação há para nós. O pecado não pode mais nos dominar, no sentido de nos condenar. E aí eu encerro com essa palavra maravilhosa, Romanos 6,14, encerrando o raciocínio do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está vendo, amados? Antes da cruz, o pecado dominava. Agora não mais. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei. Está vendo? Vocês não estão mais antes da cruz, gente. A lei é antes da cruz. Agora vocês estão depois da cruz. Vocês estão debaixo da graça. Amados, estamos livres do pecado, livres de condenação, livres do império das trevas. E nós vivemos para servir a Deus. A nossa carne quer praticar o mal. Não vamos tapar o sol com a peneira. Muitas das vezes nós nos descuidamos e ela pratica. Mas nós continuamos lutando contra ela para que não afetemos o nosso galardão e para que não vivamos consequências ruins nesta vida. É simplesmente isso. Mas a sua consciência, você que está aí com a gente ao vivo ou pela gravação, não pode ser uma consciência de pecado. A sua consciência tem que ser uma consciência de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus para sempre, que não há condenação, que não está debaixo do pecado. Nós somos igreja sem ruga e sem mácula para sempre, em nome de Jesus.